Olá, internautas, tudo bom com vocês? Hoje estou dando continuidade ao estudo da doutrina espírita, Livro dos Espíritos, a introdução, do Livro dos Espíritos. Vou falar aqui do item 11 da introdução, que diz assim: fala sobre as manifestações dos espíritos, o que corresponde às manifestações. Falando das manifestações mediúnicas, então, nas manifestações mediúnicas, vários espíritos se manifestam, de várias ordens, e também fala que aqueles que na Terra tinham posições grandes, executivos no mundo espiritual, não há distinção de quem ocupava a posição de rico, poderoso na Terra, mas aquele humilde operário pode ser, no mundo espiritual, e seja elevado, e o poderoso que era na Terra vai ser rebaixado, né? E tem o item 12, que diz assim, fala sobre os exemplos de espíritos que foram Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, que eles animavam esses corpos, né? E usavam esses nomes, porque a cada reencarnação nós temos um nome, né? Recebemos um nome. Por exemplo, eu estou Idalina. Eu estou Idalina. Hoje, né? Um exemplo simples. Então, também fala sobre o controle, e com efeito bastante difícil de estabelecer, pode-se o mesmo por presunção, depois de certos indícios, falando que das manifestações mediúnicas, né? Não se tem um controle de qual espírito tal que vai se manifestar, desde porque a espiritualidade cuida dessa questão. Como que ela cuida? Através das nossas preces, das nossas orações, que aí dá um encaminhamento ao recebimento dos nossos irmãos, se assim eles quiserem vir, né, falar alguma coisa, ao que esteja necessitado. No item 13, fala sobre a linguagem dos espíritos. E então fala sobre aqui, uma resposta que diz assim, que são diferentes um dos outros, sob pontos de vista dos conhecimentos e da moralidade. Também fala sobre as opiniões que os espíritos ocupam absolutamente como se ela fosse colocada entre os homens, né? Eles exercem posições, né? Exercem posições. No momento que eles vão se manifestar, eles se manifestam, dão a posição deles, o que eles querem, né? Então, há outro ponto que diz aqui, diz que esse assunto, cujo estudo dará a explicação a esses assuntos que requerem atenção firme, uma observação profunda e, sobretudo, como de resto em todas as ciências humanas. Então, isso cabe às ciências humanas, né? Estudar a questão das manifestações mediúnicas. Então, no item 14, fala sobre a forma que os espíritos escrevem através do médium, né? A psicografia, né? As mensagens. Os espíritos superiores dizem que a ideia é tudo, a forma não é nada. Ou seja, sobre os escritos
de falha ortográfica cometidas por alguns espíritos, como os espíritos superiores não se importam com os erros ortográficos, mas sim com a ideia que transmitem. E é isso que a gente tem que ver, né? No item 15, ele já põe uma questão aqui sobre os espíritos, que ele nos fornece, o Espiritismo nos fornece para isso, fornece-lhes os mais eficazes e os mais sérios, se elas sabem usá-los como previstos, e mostra a realidade das coisas, e com isso neutraliza os efeitos funestos de um exagerado. Aqui vem um espírito exagerado, com uma fala diferenciada, uma fala de um espírito equivocado, muitas vezes, né? Que ele vem se mostrando assim, fora das ideias reais que deve ser a reunião. No item 16, responde sobre duas objeções em relação às manifestações dos espíritos, sobre os médios que o recebem e de como a mente dos médios ficam a receber os espíritos no momento que eles recebem, né? Então a mente do médium fica diferenciada, porque é como se, digamos, não é bem isso, é só para questão de entendimento, como se ele tivesse entrado na nossa mente, a ideia dele sobressai sobre a nossa mente, sobre as nossas ideias. Não é que o espírito entrou na gente, não entra no corpo físico da gente, ele apenas transmite por pensamentos, e a mente da gente está ali naquele momento aberta a recebê-los. Então as ideias da gente ficam totalmente voltadas à ideia que o espírito traz naquele momento que ele se manifesta. Então aqui fala sobre por que os espíritos vêm e vão frequentemente num momento, e quando passa esse momento, por que não há preces nem súplicas que os possam fazer voltar? É uma pergunta, né? Porque os espíritos não cedem a desejo de ninguém, por serem independentes, e cada um tem sua individualidade. Eles não estão ao nosso bel prazer, né? A gente sabe disso. Quem é médio sério, que faz as coisas sérias, no estudo sério, que tem uma vida normal, tranquila. Aqui no item 17 diz assim: muitas pessoas também não veem nas manifestações espíritas senão o objetivo de curiosidade. Então tem gente que vê o espiritismo como uma fonte de curiosidade. Eu quero falar com um ente querido meu. Eu quero saber se o meu cunhado, o que ele diz para mim de fulana de tal, de Beltrano, de Cicrano. Não é assim, né, gente? Essas pessoas acabam, quando elas frequentam um centro espírita sério, acabam se dando conta que não é bem assim. O espiritismo não é só... É curioso. O espiritismo é uma doutrina que desperta em nós curiosidade. Mas se a pessoa vai lá só por curiosidade, só para tentar querer descobrir como é que os espíritos vêm, como é que não vêm, só por curiosidade, pronto, por fanatismo, por até ideias loucas na cabeça, aí já não, os espíritos não estão ali para satisfazer o nosso ego. Eles estão ali para ser atendidos, para ser compreendidos, na medida do possível que os médiuns recebem. A ciência espírita compreende
muitas. A ciência espírita compreende duas partes, uma experimental sobre as manifestações em geral, outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. Então, ficamos por aqui. Então, penso que eu consegui explicar para vocês a introdução, né, da doutrina espírita, essa parte da introdução. Então, ficamos para o próximo vídeo a outras questões do Livro dos Espíritos que eu vou falar para vocês. Até o próximo vídeo, espero ter conseguido responder às questões de dúvidas, curiosidades, muitas vezes nós temos, né? E ter explicado direitinho para vocês entenderem, compreenderem essa questão da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, né? Uma introdução bem tranquila, né? Para vocês entenderem, até uma explicação simples, né? Porque você não pode ficar usando de palavras eloquentes, palavras difíceis, que não é o caso. O importante é você passar uma ideia, né, verdadeira, que eu estou passando do Livro dos Espíritos, que é um livro sério. Então, estou aqui para passar o que é a doutrina espírita na sua introdução ao Livro dos Espíritos, certo? Então, ficamos para o próximo vídeo, novos assuntos para vocês. Até o próximo vídeo, gente.